A biociência, especialmente a biotecnologia, é cada vez mais uma área estratégica no mundo. No Brasil, aplicações na genética, na biologia molecular, nos fármacos, vêm crescendo apesar de várias barreiras. Pequenas, médias e grandes empresas brasileiras já descobriram o potencial de um setor que está crescendo rapidamente no país. O Caminhos da Reportagem desta noite entra no universo da biotecnologia, que é a tecnologia baseada na biologia. Ela é uma parte da ciência que está aumentando o leque das terapias disponíveis, permitindo a criação de novas vacinas e de remédios com maior poder de cura. Usando técnicas microscópicas, a biotecnologia também torna mais eficiente a produção de combustíveis, inseticidas e até mesmo de cosméticos. O Brasil deixou de ser um país em que não havia uma indústria de biotecnologia ou de biociências e agora tem se posicionado como um player importante. É claro que o fato da política de bioenergia, a questão do biodiesel ajudou muito, do etanol ajudou muito, esse posicionamento do Brasil e reconhecimento que o Brasil é um país de inovação, mas agora nós temos que avançar em outras áreas. Biotecnologia no Brasil hoje é uma ciência bastante nova. Como toda ciência bastante nova, ela tem seus complicadores, muitos deles atrelados a insumos, matérias-primas e treinamento de recursos humanos tem que vir de fora. Eu tenho que treinar recursos humanos no exterior, tenho que trazer eles para cá. Eu tenho que trazer insumos e matérias-primas, equipamentos todos de fora. Então eu tenho um custo muito alto atrelado ao desenvolvimento da tecnologia e depois à implantação da produção. Um dos ramos das biociências, a biotecnologia é muito mais do que uma ferramenta para inovar na área da medicina ou aumentar a produtividade no campo. Ela também pode ter grande impacto social. No final de 2007, São Sebastião, na periferia de Brasília, era mais uma das centenas de cidades no Brasil com epidemia de dengue. Na época, a comunidade decidiu apostar numa alternativa inovadora, que não apresentava risco para o homem e o meio ambiente. A novidade era o bioinseticida Beteoros, que mata as larvas do mosquito da dengue. Poucos meses depois da aplicação nas áreas onde normalmente ocorriam focos do mosquito, os resultados começaram a aparecer. Os números da Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostraram redução nos casos de dengue. O líder comunitário Pereirinha participou ativamente do trabalho na época. Foi montado umas barracas ao lado da administração e com a demonstração vieram eles, né, com outros órgãos, né, e ali colocaram à exposição várias larvas ovos do mosquito, né, vivos, né, para poder demonstrar o produto, né. E aí o produto foi colocado ali e via que em poucos segundos fazia efeito, morria aquelas larvas, né? No ano seguinte, com a mudança do administrador de São Sebastião, o produto deixou de ser usado e houve nova epidemia de dengue na cidade. Se tivesse realmente dado a continuidade, eu acho que hoje não teria, a Brasília inclusive estaria melhor. O bioinseticida usado em São Sebastião foi desenvolvido pela Embrapa, empresa brasileira de agropecuária. A tecnologia foi repassada para a BTEC, uma pequena empresa do Distrito Federal. Transferência tecnológica no Brasil é um assunto sensível, ainda mais em setores estratégicos como os da agropecuária e da saúde pública. O segredo do bioinseticida desenvolvido pela BTEC está na toxina produzida por bactérias em formas de bastão, chamadas de bacilos. São encontradas diretamente na natureza, sem necessidade de passar por nenhuma modificação genética em laboratório. Para as larvas do mosquito, a toxina produzida por meio de fermentação é um verdadeiro veneno. A BTEC, por enquanto, é a única empresa 100% brasileira que produz e comercializa bioinseticidas contra a malária e contra a dengue. Aqui nas embalagens brancas temos o produto contra a malária e aqui nas azuis contra a dengue. Essas toxinas atacam apenas as larvas dos mosquitos, sem prejudicar o homem, os animais e a natureza. A gente aqui tem um caldo final, que ele foi filtrado, e nessa imagem a gente pode ver que
O material está todo concentrado, né, no fundo aqui do balde. É a nossa bactéria já com esporo e cristal, que é a toxina que vai matar o inseto. Mas aqui tem bactéria ainda ou é só a toxina? A toxina. E aqui você, com esses esporos e cristais, que são as toxinas, não é isso? Isso. O que vocês fazem? A gente parte para o processo de formulação. E A aí, formulação que é misturar esses esporos e cristais com outros componentes. outros componentes. Quer dizer, eu posso tomar um copo disso aqui? Pode. Você não aconselha? Bom, eu não aconselharia por causa do meio de cultura, né? Mas a bactéria não causa mal nenhum. Quem trabalha com biotecnologia no Brasil reconhece que houve grandes avanços nas pesquisas durante os últimos anos. Mas os pesquisadores defendem novos estímulos e políticas mais eficientes para o setor. A própria entrada da BTEC exemplifica como é precária ainda, em vários casos, a infraestrutura e o apoio a empresas brasileiras que tentam vencer no ramo. Nós estamos nesta fase no Brasil fazendo a regulamentação de leis para a biotecnologia, mas eu diria que a burocracia ainda ela é um grande impeditivo para que a gente possa realmente registrar produtos dessa natureza para que seja utilizado no mercado. Diante de tantos obstáculos em uma área que exige muito dinheiro, tecnologia de ponta e pessoal altamente qualificado, as empresas começaram a buscar alternativas. Uma das saídas foi apostar na união de forças, começando pelas incubadoras. Elas costumam ser as sementes de polos tecnológicos. Minas Gerais é um dos principais polos de biotecnologia do país. Em Belo Horizonte, foi criado, por exemplo, o primeiro laboratório de genética da América Latina. Aqui são comuns os chamados arranjos produtivos locais, onde diferentes empresas do setor colaboram entre si, formando uma cadeia produtiva. Nós estamos trabalhando com certificação de produtos e processos, com qualificação das empresas e dos empresários. Estamos trabalhando com a área de marketing, no sentido de criar a marca chamada Minas Biotech. Estamos trabalhando com um centro de bioinformática que hoje, sem dúvida alguma, deve ser o principal centro no Brasil, integrando 10 instituições. Estaremos investindo mais ou menos 12 milhões de reais diretamente em projetos nesse APL. Tem que lembrar que uma das tendências da medicina é uma medicina preventiva. Então, quanto mais você melhora a saúde e a alimentação, você reduz o consumo de medicamentos. Estou pronto? Mais um laboratório para a gente entrar nesta reportagem sobre biotecnologia. Especialmente para as pequenas empresas, é importante fazer parte de uma rede que possa ajudar a resolver os problemas que aparecem no dia a dia. É o caso da JHS, instalada na periferia de Belo Horizonte, que desenvolveu um produto barato para enxerto ósseo. A hidroxiapatita é um pó branco que pode ser usado, por exemplo, nos implantes dentários quando há necessidade de enxerto. Absorvido pelo organismo do paciente, o pó acaba se transformando em osso. O produto foi colocado seco no local, diretamente no local. Aí é só vir, descer os retalhos, suturar e em 3 meses você já tem o osso. Em 8 meses você já tem o osso para poder segurar o implante. Aqui é o produto já praticamente pronto. Poucas empresas no mundo detêm a tecnologia para fabricar a hidroxiapatita. Depois de ganhar reconhecimento no mercado doméstico, a pesquisadora Sheila Máximo agora quer partir para outros países. Mas não é fácil driblar a burocracia. Mesmo sendo um produto aprovado pela Anvisa e utilizado em várias clínicas particulares, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda não autorizou o uso. Pior para os cofres públicos. Se esse produto aqui é tão bom como a senhora diz, por que o SUS não aceita? Olha, isso é uma política interna, né, do consultor do SUS, que falou que o produto, enxerto, não tem eficiência. Quer dizer, o país então está perdendo muito dinheiro com isso? O SUS está perdendo dinheiro com isso. E por que a senhora acha que isso acontece? Eu acho que é problema de política, né?
A biotecnologia brasileira também conseguiu inovar em outras áreas, como a da regeneração do corpo humano. A empresa Pele Nova de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desenvolveu uma membrana com proteínas tiradas do soro de borracha natural para usar na reconstituição da pele humana. O Biocure pode ser usado em feridas de difícil cicatrização. O equipamento para separar as proteínas necessárias tem precisão extrema. Teve que ser fabricado sob medida fora do país. Aqui é que nós fazemos a separação dos vários princípios ativos, da vários tipos de proteínas que foram estudadas, que é objeto da biotecnologia nossa. O público-alvo dos produtos da Pele Nova é considerável. No Brasil hoje são mais de 150 mil pacientes portadores de pé diabético. A gente objetiva ser uma grande empresa brasileira de biotecnologia e conseguir chegar na ponta com um produto final para o mercado, para o consumo, ou seja, uma biotecnologia migrando para uma empresa farmacêutica. Outra aplicação da biotecnologia que já entrou no cotidiano das pessoas é o teste de paternidade. Recursos muitas vezes usados pelo judiciário para definir, por exemplo, o valor de uma pensão alimentícia. Os exames de DNA permitem identificar a relação de parentesco. A Biocode, que tem sede em Belo Horizonte, é uma das maiores empresas do setor no país. Uma das grandes dificuldades que os pesquisadores enfrentam é a falta de leis para exame de DNA humano. O curioso é que para o teste em animais já existe legislação específica. O exame que é mais comum no país é o exame de paternidade. Não existe hoje legislação que regule a realização deste teste no país. Hoje está tramitando no Congresso um projeto de lei, mas que ainda não foi aprovado. Outra queixa são as barreiras para acesso a equipamentos e insumos usados nos exames, especialmente os importados. Além da questão financeira, existem todos os problemas burocráticos que envolvem a importação, como liberação de insumos muitas vezes perecíveis que ficam presos na alfândega por causa da Anvisa. Apesar das barreiras, a Biocode já deu cria. Fundou a empresa Linhagem, que faz exames de DNA para animais. No caso do bovino, você pode acompanhar, você pode coletar no momento que ele nasce, estocar essa amostra e depois você pode, na hora do frigorífico, ou na hora da exportação, ou na sua mesa, ou na gôndola do supermercado, você fala assim, esse animal é aquele, esse animal está com um problema. Não, não é esse. Ah, esse animal aqui eu não quero exportar, ele foi recusado porque é um animal que é de uma área, por exemplo, que degradou a floresta amazônica. Você consegue falar, não, esse animal veio de tal fazenda, tal lugar, tal lugar. Sim.